Bem-vindas a mais um Papo Antifúngico Anti-Inflamatório, que é o nosso aquecimento da imersão bem nutrida, que vai acontecer a partir de domingo, dia 21 de maio. E vamos com tudo nessa sequência. Sejam bem-vindas. Para quem não sabe, antifúngico quer dizer o que combate o supercrescimento de fungos. Os fungos são normais no meio, o excesso não é. E a síndrome fúngica indica um conjunto de sintomas causado pelo excesso de fungos. Então, quando uma pessoa tem um excesso de fungos no corpo, cada hora pode atacar um órgão de choque. Algumas pessoas podem ter problemas na região íntima, outras no couro cabeludo, outras na pele, algumas na boca e assim por diante, outras na unha. E anti-inflamatório. Já tá dando as caras aqui. Deixa eu colocar para carregar. E inflamação é uma consequência. Toda vez que eu tenho um problema e eu não resolvo esse problema, o machucado fica aberto. O machucado fica ali, sem formar casquinha. Isso é uma analogia, né? É algo lúdico para entender o que é inflamação. Assim como se eu deixo o meu corpo com um excesso de gordura corporal. Isso gera uma inflamação. Então, se uma pessoa tem uma candidíase de repetição, 4 episódios no ano, por exemplo, essa inflamação é uma consequência, porque tem coceira, tem ardência, tem vermelhidão. Isso gera uma inflamação. Bom dia, mulheres maravilhosas. Eu vou convidar a Fernanda, que se disponibilizou em entrar aqui, para contar como ela eliminou os sintomas da candidíase, da síndrome fúngica e da inflamação. E a partir da história do outro, fica muito mais fácil de você entender como que você ainda não conseguiu eliminar esses sintomas? O que está faltando para você eliminar esses sintomas? E aí depois, quando eu finalizar a conversa aqui com ela, eu tiro as dúvidas de vocês, tá? Eu volto aqui para conversar com vocês. Eu vou incluir ela aqui na live. Tudo bem? E para quem é nova por aqui, primeira vez que está assistindo, seja muito bem-vinda. Oi, Fernanda. Oi, Muito tudo bom. bem? Tudo ótimo, muito bem-vinda, muito obrigada, viu, pelo seu tempo. Tempo é vida, agradeço e honro a sua vida de disponibilizar um período para entrar aqui e para mostrar para todas essas pessoas que estão aqui ao vivo e que vão assistir depois que há uma solução, há um caminho diferente a ser percorrido e que talvez elas estejam num ponto cego e não estejam enxergando a solução e elas vão aprender muito com a sua história. Imagina, eu que agradeço você existir, porque foi assim uma luz no na minha vida. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Ok. Tá ótimo. É, eu tenho candidíase desde os 6 anos de idade. Hoje eu tô com 33. Passei aí alguns períodos de mais crise, menos crise, e nos últimos 3 anos a recorrência era a cada 15 dias eu estava com a crise, e além da candidíase, eu descobri, por meio dos seus conteúdos, né, que não era só a candidíase, era uma síndrome fúngica. Eu estava inteiramente inflamada ali, com uma superpopulação de fungos, porque eu tinha desidrose, eu tinha uma coceira, assim, absurda nos ouvidos, que o médico falou que era uma bactéria crônica, que eu nunca ia curar, que tinha que ficar pingando antibiótico para sempre. Eu tinha muita acne, enfim, tudo que a gente podia ter, eu tinha. Eu sou intolerante à lactose, então também era mais um agravante para as minhas crises. E sempre gostei muito de doce, aquela necessidade absurda de doce que a gente hoje sabe que é porque os fungos estão pedindo para se alimentar, né? Que mais que eu tinha? Ah, muita coisa, muita coisa, né? E eu não imaginava que era só por causa da alimentação, eu sentia muito cansaço também, né? E não imaginava que era a alimentação que ia fazer essa mudança, né? Já tinha passado por todos os tipos de pomada, por todos os tipos de antibiótico, e foi tão significativo o método para mim,
porque eu não consegui colocar 100% em prática. Eu hoje moro na Romênia, tanto é que aqui para mim já são 2h15 da tarde. Então, quando eu comprei o método em dezembro do ano passado, e aí eu estava no Brasil, passando pelo processo de imigração para poder voltar para cá. Eu fiquei 5 meses longe do meu marido e do meu cachorro, fazendo o método, morrendo de ansiedade, e eu ficava cada dia na casa de uma pessoa, então eu ficava uns dias na casa do meu pai, uns dias na casa da minha mãe, casa de tios, de tios, amigos. Então, assim, eu não pude colocar o método em prática 100% nesses 5 meses. Eu coloquei ele em prática 100% aqui na Romênia quando eu voltei. Faz uns 15 dias que eu terminei ele certinho. Mas o que eu quero trazer é que, assim, quando eu comecei a fazer o curso, eu falava, nossa, é muita coisa, eu não vou conseguir, sabe? Ah, como é que eu vou fazer tudo isso, né? Eu não cozinho bem e tal. Hoje eu descobri que eu adoro cozinhar, adoro ir no mercado fazer compra, para, né, para poder comer bem. Eu sinto prazer de fazer a comida boa, de comer bem, eu me sinto bem. E mesmo quando eu estava no Brasil, cada dia na casa de um, sem conseguir fazer certinho, porque eu não vou obrigar as pessoas a fazer a comida para mim, né? Eu incluindo o que você falava que era incluir, que tinha que é muito mais importante incluir do que excluir, né? Incluindo o que você disse que tinha que, até me arrepia, que tinha que incluir, já fez uma diferença assim, absurda. Meu cabelo melhorou, as minhas unhas melhoraram, minha pele melhorou, a desidrose. Nossa, é maravilhoso se livrar da desidrose. Eu acho que eu me senti mais aliviada me livrando da desidrose do que da candidíase, porque candidíase meio que eu já tinha, ai, beleza, vou conviver com esse trem. Mas também a gente não precisa conviver com isso, é super possível. A ingestão de verduras escuras, verdes escuras, todos os dias, em todas as refeições, e fruta em todas as refeições, foi o que mais fez diferença para mim. E eliminar o açúcar. Então, eu parei, eu já não tomava mais refrigerante, né, suco com açúcar, essas coisas, mas o doce, principalmente com massa, eu comia muito ainda, principalmente no final de semana e tal. Eu consegui cortar, mas para suprir isso, né, que de vez em quando dá aquela, principalmente na TPM, dá aquela coisinha, ah, preciso de um docinho, eu fui aprender a fazer receitas de doces sem açúcar, adoçados com fruta, ao invés também de colocar os adoçantes, porque eu sei que alguns adoçantes também às vezes causam alguns efeitos ruins pra gente. Então, é, foi um, o método ele foi transformador para mim, porque mesmo com poucas ações, né, incluindo as coisas, já foi possível ver melhora. E porque ele também despertou em mim a mudança em mim, né, para eu buscar outras coisas mais naturais, me focar nisso que é o que você diz, né, estar bem nutrido. Hoje até o meu marido entrou na dança. Sou eu que faço a comida aqui, então ele tá comendo o que eu ponho na mesa e ele tá muito melhor. Por mais que homem não tenha candidíase, assim, igual a gente tem, né, de recorrência e tudo mais, mas a gente percebe os sinais da síndrome fúngica no homem também, pelo cansaço, né, pela cabeça meio aérea também, então melhorou muito para ele também, depois que ele entrou de gaiato aí no meio. Ai, que bom, Fernanda. E olha só, né, os desafios que você contou aqui. Você nem estava na sua casa, você mora num outro país, você teve que começar o método pingando em várias casas, e mesmo assim você fez o que estava ao seu alcance, sem buscar uma perfeição e sim executando o que estava ali à disposição. E um outro Tem ponto uma que coisa, desculpa, é que tem uma coisa que foi também, assim, muito revelador para mim do método, é o própolis e o óleo de alho, que foi uma coisa que eu consegui colocar certinho no início lá no Brasil, aí no Brasil mesmo, Uhum. me tirou das crises. E eu tive, inclusive, Covid nesse período. E eu já tinha tido Covid uma vez e tinha tomado antibiótico, anti-inflamatório, antialérgico, tudo junto. Foi bem no começo, os médicos não sabiam o que receitar. E dessa segunda vez que eu estava no método e que eu tive a Covid, eu falei, eu não vou tomar remédio. Primeiro porque eu já estava com 5 doses da vacina, com certeza a minha Covid não ia ser gravíssima e tudo mais. Eu tenho
consciência, né, gente, que a gente não pode ser negligente também. Mas o que eu fiz? Eu intensifiquei as doses do própolis, ao invés de tomar uma vez por dia, eu tomei 2 vezes. E o óleo de alho também. Então, reforcei mais ainda as folhas verdes escuras e as frutas, intensifiquei o própolis e o óleo de alho e consegui me livrar da Covid, né? Sem precisar dos remédios que fazem mal para nossa microbiota também. E é isso. E Fernanda, você citou no começo que me chamou a atenção, você falou assim, desde pequena eu tenho candidíase. E aí você usou essa palavra no presente, eu tenho, como uma característica já sua. E eu sei que muitas bem-nutridas têm dificuldade de tirar isso de si, porque são muitos anos com sintomas. Então esse é um ponto que eu gostaria de conversar para entender como foi dizer adeus aos sintomas para você, como está sendo, né? Porque é um processo. E a sua busca, porque eu sei que muitas mulheres que estão aqui estão me vendo pela primeira vez, vão ver esse vídeo de uma forma aleatória, e elas estão naquela busca que a gente estava lá anos atrás, de buscar o diagnóstico, de ir atrás de profissionais para falar o que que a gente tem que usar, o que que a gente tem que tomar. E como que foi essa busca para você? Você gastou muito com medicações? Você procurou muitos tratamentos? Como foi esse processo? Tá. Vou primeiro responder a parte do falar o tchau para os sintomas. É realmente o que você disse. Parece que a gente tem um apego, né, à candidíase. Tipo assim, ah, não, ela é minha, ela tá por aqui, ela só não manifestou, entendeu? Sim. Então a gente tem esse medo ainda, tanto é que os meus sintomas, quando eu estava no Brasil fazendo o método meio pingadinho, foram diminuindo, mas ela ainda aparecia de vez em quando, bem mais leve, mas aparecia. Depois que eu consegui terminar o método aqui, durante o processo, né, aqui, e depois que eu terminei, ela não apareceu, eu já tô há 40 dias sem nenhum sintoma, já passei pelo meu ciclo menstrual, que ela tinha uns gatilhos de ciclo menstrual, então, vinha, aparecia uns dias antes de menstruar, enfim, não apareceu mais. O gatilho de também, depois do sexo, vinha alguma coceira ou algum corrimento também não veio. Então, só que a gente sempre fica olhando, né? Ai, meu Deus, será que hoje vai aparecer alguma coisa? Nossa, então assim, eu tô nesse desapego ainda daqueles dias, entendeu? Eu me livrei dela, mas eu tô meio. Faz Vai que, parte. né? Mas eu. E além do método também, agora falando da busca, né? Eu vou buscando também outras coisas para complementar, né? A terapia, a atividade física que você fala também, né? E como é que foi isso? Quando começou nesses últimos 3 anos a recorrência aumentar e o cheiro ficar pior, a desidrose também, meu cansaço insuportável, eu ia no meu ginecologista e ele falava que eu tinha alergia do meu marido, que era para eu tomar antialérgico antes de transar. Ele falava que eu era pré-diabética e meus resultados de exame estavam perfeitos, sabe? Assim, umas coisas absurdas que eu já não acreditava mais. Então, eu já não passava mais pomada, não tomava mais fluconazol, né? Não. Chegou um tempo que eu não gastei mais, eu decidi não gastar mais. Eu falei, não vou mais. E aí comecei a pesquisar o porquê que a gente sentia muita vontade de comer doce. Eu comecei por esse caminho. Por que que a gente sentia muita vontade de comer doce e o que que fazia o corpo, os fungos da Cândida nascerem. E aí, nas duas coisas falava do açúcar e dos fungos. E aí eu fui pesquisar, começou a aparecer para mim coisas falando sobre desbiose intestinal. Aí eu procurei uma amiga nutricionista, perguntei para ela se ela tratava desbiose intestinal, e ela disse que sim e tal, mas eu não fiz o tratamento com ela, porque eu estava no processo de mudar para cá, e enfim, foi uma loucura. E aí eu comecei a pesquisar muito sobre desbiose intestinal. Aí começou a aparecer você no Instagram para mim, uma outra amiga minha que tem candidíase também te seguia já, e a gente começou a trocar figurinhas, e daí eu falei, não, é isso. Eu já passei por tudo isso que a Sheila falou, tudo que eu acompanhava no seu perfil e testava, eu via que surtia efeito, então foi assim, mas eu não cheguei a gastar com. Eu não fiz outros tratamentos antes
de fazer o método, exceto as pomadas, as coisas que eram só para candidíase. Então, eu não fiz nenhum outro tratamento global que cuidasse de mim como um ser completo, que não, sabe, não focasse só na candidíase ali com um problema vaginal, entendeu? E essa é a diferença, porque a gente acha que o que está acontecendo ali, seja na pele por causa da desidrose, seja só o cansaço, ou seja só a candidíase, quem tem só um desses sintomas, às vezes, acha que a coisa está acontecendo só ali, não é, né? Nós somos um ser só e tudo que a gente põe para dentro circula dentro do corpo todo. Então, se a gente não olhar para isso, né? Por exemplo, eu já fazia a raspagem da língua de manhã, sempre fiz, eu me lembro de fazer isso desde criança, mas eu não fazia antes de tomar o meu copo de água em jejum. Eu tomava o copo de água e depois ia no banheiro escovar os dentes e raspar a língua. Aí eu já inverti, já também trocou muito, a minha língua não é mais branca, sabe? Então, eu não fiz outros tratamentos, além dos da pomada, mas por uma escolha que eu falei assim, não é possível, sabe? E aí, quando chegou o seu, eu falei, é isso. Certeza que é isso. Que bom que deu tudo certo. E você parou para aprender. Esse foi um ponto bem importante, porque de toda a sua trajetória, todas as pessoas que estão escutando aqui devem ter observado que você foi a fundo, você foi pesquisando, pesquisando. E é isso, se você não separa um tempo para aprender, porque você vai ter que olhar para você, olhar para os detalhes, do funcionamento do seu corpo para realmente resolver o problema. E a gente estava acostumado, né, a um sistema de prescrição. Então eu saio dali com uma receita, eu compro uma coisa e isso vai resolver o meu problema. E mudar isso é ter mais trabalho, porque tem mais trabalho. Não vamos ser Uhum. hipócritas aqui, você vai ter mais trabalho para olhar para você, olhar o que eu estou fazendo, quais são as minhas escolhas e a inclusão de alimentos, né? Sair da zona de conforto. Então exige um pouco mais de cautela do que só ir lá e passar alguma coisa. E você trouxe um ponto bem relevante que você falou assim, a dor da desidrose me incomodava mais do que a dor da candidíase. E muitas pessoas que estão aqui não têm desidrose, mas uma parte sim. E a desidrose, para quem não sabe, são bolhas que aparecem nas mãos ou nos pés que coçam muito, doem muito, assim, tira a paz. Você acorda de madrugada com o negócio coçando, com a mão coçando, com o pé coçando. Falo isso porque eu também já tive. E a pessoa pode desenvolver isso associado com outros sintomas, como a candidíase, inchaço abdominal, cansaço e assim por diante. E nessa fase da desidrose, você chegou a usar pomadas com corticoide, Fernanda? Não, porque eu não sabia que chamava desidrose. Eu também manifestei a desidrose na adolescência, as primeiras vezes. Eu não sabia o que era, achava até que era frieira, porque eu tinha no pé. Tinha, gente, tinha, não tenho mais. Eu tinha no pé. E aí fiz tratamento com antifúngico de frieira algumas vezes, mas também não resolvi, eu desisti. Eu sou muito assim, remédio alopático. O médico receitou, não resolve, eu nunca mais gasto dinheiro com esses negócios, porque eu sou da vibe natural, sabe? Agora eu tô fazendo também um protocolo de chás, porque eu gosto dessa coisa dos chás, do natural, né? Você mesmo orienta a usar as ervas e tudo mais. Então, mesmo para desidrose, eu não gastei. O que eu pesquisei depois e descobri que era desidrose foi que hidratar melhorava. E realmente era o que me salvava um pouco, né? Que era a hidratação. Mas como eu não estava tratando o foco, né? Ela sempre voltava. Perfeito. E, Fernanda, uma outra coisa que me chamou a atenção, você comentou da sua casa, do seu marido, que ele entrou na onda, que ele está bem. E se você puder compartilhar um pouco de como foi essa conversa, porque eu sei que muitas mulheres têm dificuldade de repassar isso em casa, para a família, para o marido. Como que foi esse processo para você? Não foi fácil. Foi meio que. Assim, ele não é chato para comer, né? O que eu colocar na mesa ele come, não é aqueles homens frescos que falam, ai, tem isso, eu não vou comer. Mas o que foi mais difícil para ele foi desapegar do refrigerante, porque ele tomava muito refrigerante, e industrializado. Foi até por causa dos industrializados que ele come no café da tarde, nos lanchinhos assim, que
eu comecei a pesquisar receitas naturais para lanche da tarde, para doces, né? Que adoça com fruta, porque esse era o ponto mais difícil. Teve até briga aqui em casa. Eu falava para ele assim que não pode tomar nem água enquanto tá comendo. Aí ele, como assim? Você tá louca? Ele foi pesquisar. Quando ele descobriu que era meia hora antes e uma hora depois que você não podia beber, e ele é acostumado a beber um copão de suco ou de refrigerante enquanto tá comendo, quando ele descobriu, ele ficou em choque. Eu vou enlouquecer, eu não vou conseguir mais comer. Eu falei, Legal. mas aí foi um processo. Aí eu fui ensinando, eu falei, ó, bebe um golinho de água antes de comer. Não precisa também ir na secura, né? Mas não vai tomar 1 litro de água enquanto tá comendo. Então, a comida em si foi fácil de aceitar porque ele não é fresco. Mas esses desapegos, assim, foi mais difícil. Eu tive que ir mostrando para ele, olha, você tá vendo isso daqui? Mostrar alguns estudos que você mesmo disponibiliza do efeito do açúcar no corpo, né? Do que acontece, por que que industrializado é ruim, mostrando que dava pra gente fazer mais natural. E daí agora tá tranquilo. A gente tá seguindo super bem. E voltando um tempo, quando você foi buscar ajuda para eliminar os seus sintomas, na hora que você foi comunicar isso em casa, é, eu faço essa pergunta porque eu sei que muitas mulheres têm essa dificuldade, né, de comunicar que exige fazer um tratamento, porque muitas ainda precisam do apoio financeiro do marido. Nem toda Uhum. mulher tem a sua independência financeira, e muitas precisam comunicar isso em casa, buscar o apoio do marido para poder iniciar um tratamento antifúngico. Até teve um relato de uma bem nutrida, não sei se você assistiu algum de alguma turma anterior, e ela ficou conversando e ficava assistindo os conteúdos ao lado do marido para ele elevando, né, a consciência dele, para ele entender o que que é uma desbiose com prevalência de fungos, para ter o apoio dele para poder começar o tratamento, porque caso contrário, ele achava que era coisa da internet, isso não existe, vai na farmácia, tratamento é com remédio. É, você enfrentou esse desafio? Enfrentei, né, não pela parte financeira, né, porque graças a Deus eu consegui eu mesma comprar, mas para fazer participar de tudo isso e entender, é importante sim a gente ter o apoio deles e foi bem isso, assistir os conteúdos ao lado dele, até porque a candidíase influencia muito na vida do casal. Né, o cheiro, o corrimento, as coisas, a dor, a ardência. E ele ficava também preocupado, não, você tem que se tratar, você tem que fazer uma coisa. Que médico diferente que a gente pode ir se no ginecologista não deu o jeito? Eu falei assim, olha, não tem um médico diferente. É nutrição. Eu tenho que, né? Ah, então vamos fazer o tratamento com uma nutricionista. Eu falei assim, aqui na Romênia eu não conheço ninguém. Né? Aí a minha amiga nutricionista aí do Brasil, a gente não encaixava os horários e tal. Eu falei, aí começou a aparecer, eu fui mostrando para ele, olha que legal, olha que legal. Que mais? Nossa, eu ia E falar por que você uma coisa. decidiu dar um voto de confiança? Uma curiosidade agora. Para mim, o que foi que você viu que você falou assim, tá, é isso? Foi alguma live, foi algum conteúdo específico que você se recorda? Foi a sua história, né, da desidrose, de vários sintomas que eu também tinha, vários sintomas associados, e o fato de você sempre trazer estudos, né, falar que isso, que... Porque a gente, hoje na internet, vê muita gente que descobre as coisas, que elas realmente fazem efeitos, mas não trazem estudos pra gente. A gente fica assim, poxa, será que essa pessoa tá falando a verdade? Não tá? Então você sempre trouxe bastante estudos, e principalmente porque o meu marido é bem desconfiado, essa parte fez muita diferença para ajudar no convencimento dele. E aí, uma coisa que eu lembrei que eu ia falar, que é importante, principalmente para quem depende do apoio financeiro dos pais ou do marido, é que divide esse valor do método entre consultas de nutricionista ou entre valores pagos nas consultas dos médicos. Divide esse valor, entendeu? Se você fosse uma vez por mês no nutricionista, se você fosse, sei lá, 2 vezes por mês, eu pagasse um plano de saúde para poder ir no ginecologista e não está resolvendo, quanto que isso dá? Se você somar o número as parcelas que você já pagou, dá o valor do curso, às vezes mais barato, entendeu? E vai ser um
negócio que, gente, o método não resolve só a candidíase, a síndrome fúngica, a desidrose, a desbiose, ele resolve tudo. Porque nutrição é a gente, é o que nós somos. Não existe um ser humano vivendo bem sem estar nutrido. É só com aquele povo que vive só sentado lá meditando e vive de luz, entendeu? Mas ainda assim, eles vivem de luz, eles não vivem de industrializado, de doce, de nada ruim. É, exatamente. É, porque essa conta, muitas vezes, as pessoas têm dificuldade de fazer porque já estão acostumadas a pagar pela doença. Gosto de o exemplo do plano de saúde, né? Você paga para estar doente, porque aí você vai atrás de. E quando você olha para a nutrição, o tratamento nutricional é algo ainda distante para muitas pessoas que não enxergam valor ou até duvidam do poder do alimento. Um alimento vai me curar, um fitoterápico, uma tintura, como isso vai eliminar os sintomas? Então demora para muitas pessoas entenderem, mas a boa parte das pessoas que estão aqui e que vão assistir esse conteúdo depois já estão em outro nível de consciência, então é diferente a comunicação. E Fernanda, como você está se sentindo hoje? Falar do sentir. Como que você está se sentindo depois desse processo, depois do método? Ai, muito leve. Eu falo que eu reconquistei a minha liberdade de sair sem neura, assim, sabe? Nossa, será que eu tô com cheiro ruim? Será que eu vou precisar trocar de calcinha? Sabe? Sem ter os incômodos que tem. Então, hoje eu tô leve, não tenho mais esse tipo de preocupação. Por mais que a gente de vez em quando vá no banheiro e fala, será que hoje vai dar aquela coceirinha? É só um pé atrás, mas não me impede mais de fazer nada. Então é leve e por mais que hoje eu passe muito mais tempo na cozinha, né, me dedicando à alimentação, eu não me sinto cansada e nervosa, igual eu sentia antes, que eu tenho que fazer comida, senão eu não tenho o que comer. Vou fazer um miojo porque é mais rápido, eu tô sem paciência. Não, eu gosto hoje, porque eu sei o que aquilo vai fazer pra mim, sabe? Então, feliz. Ai, que bom. Muito obrigada, Fernanda, pela sua participação. Tenho certeza que vai tocar muitas mulheres aqui. Obrigada pelo seu tempo mais uma vez. Imagina, obrigada a você. Obrigada. Um grande beijo para você. Vou continuar aqui que eu vou tirar as dúvidas das bem-nutridas aqui que estão iniciando o processo. Tá bem. Né? Um Tchau. beijo. Beijo. É só sair no xizinho aí que tem no cantinho. Aí foi. Bom, mulheres, o que vocês sentiram aí da história da Fernanda? Quem está perdida por aqui não sabe o que está acontecendo. Ontem eu comecei a convidar algumas bem-nutridas para entrar aqui e contar como foi o processo de descoberta delas dos sintomas, como elas eliminaram os sintomas, como foi o processo de, de realmente entender o funcionamento do corpo, colocar o corpo para funcionar do jeito certo e vendo sintoma por sintoma ir embora. E através dessas entrevistas, dessas conversas, vocês já conseguem colocar muitas coisas em prática e observar muitas coisas que estão acontecendo aí do outro lado. Então é importante que eu saiba o que vocês pegaram de informação, o que vocês sentiram aí com esse relato. E para vocês que são novas, que não entendem muito bem o que é a síndrome fúngica, o que é um fungo, o que são os problemas com fungo, quiser perguntar algo, mande aqui nos comentários que eu vou tirar as dúvidas de vocês. E é importante que vocês compreendam que cada história vai ter nuances diferentes, órgãos diferentes são atacados, ou a vontade, claro, uma vontade exagerada por doce, um cansaço, é algo unânime. A maioria tem esses sintomas associados com candidíase e com micose. Mas tem detalhes que são individuais, por exemplo, a desidrose. Nem todas têm. Eu tive, a Fernanda também teve. Ontem eu conversei com a Silvéria. A Silvéria tinha também infecção urinária, além da candidíase. Então você não vai se sentir perdida, você não vai se sentir, eu tenho esse sintoma aqui, mas por que ninguém mais tem, né? Porque o seu corpo vai desenvolver um sintoma diferente comparado com outras pessoas, tá bem? Sobre o tempo na cozinha, a Ana perguntou, nossa, mas a pessoa vai ter que ficar muito tempo na cozinha? Vou contar para vocês como foi o meu processo de forma bem rápida aqui para vocês compreenderem. Cada mulher
o cuidar, o nutrir, o cozinhar, ele é um ato inicialmente feminino, vem do nosso comportamento feminino. Mas houve revolução industrial, revolução científica, tudo isso que envolve a nossa geração. Quando eu estava com síndrome fúngica, eu não fui para a cozinha. Eu atendia pra caramba em consultório. Era uma época que eu não tinha tempo para preparar minhas refeições e eu comia em self-service. Então, cada uma de vocês vai organizar as refeições de acordo com a sua realidade. Então, eu tenho 10 minutos para preparar minhas coisas. Eu vou comer fora, eu vou comprar o alimento pronto. Então, vocês vão organizar de acordo com a dinâmica, com a vida de vocês. E aí, quando vocês tiverem tempo e quiserem ir para a cozinha, tem um bônus chamado Na Cozinha, que é ensinado condutas práticas, porque dentro do método, eu não oriento muitas receitas no início do tratamento, porque vários alimentos misturados, você pode ter dificuldade de absorver os nutrientes. Então, são receitas específicas, com uma quantidade limitada de ingredientes. Então, são coisas bem práticas. Até no clube, quando vocês entrarem, a turma 29, a turma 29 não, a turma 22 começa dia 29, e aí vocês terão acesso ao Clube das Bem Nutridas. Inclusive, acabou de subir uma foto aqui da Betânia, que mandou lá no clube. E aí, as Bem Nutridas mandam as fotos dos pratos, né? Do prato que tá almoçando, tomando café da manhã e tudo mais. E são pratos bem fáceis e simples de fazer, né? Porque você não precisa fazer receita para comer comida. Ai, que bom, Lucélia. Obrigada pelo seu relato. Ana, respondi sua dúvida? Ami, tintura você ensina no método, a gente compra? Sim. Todos os fitoterápicos que eu oriento, porque é um passo a passo, não é aleatório, não é assim, eu vou tomar alho, eu vou tomar própolis. Não, exige um passo a passo organizado. Você não pode, quando você inicia um tratamento, pense o seguinte, a linha de raciocínio das medicações. Você começa a usar um antibiótico, você tem hora para tomar o antibiótico. É de 12 em 12 horas, é de 8 em 8 horas, por 7 dias, por 15 dias. Com os fitoterápicos, com as tinturas, com as cápsulas de nutrientes específicos que são antimicrobianos, antifungos, antiparasitas, é a mesma coisa. Tem hora para tomar, tem uma ordem para tomar, tem um começo, meio e fim. Não é algo aleatório. E também não é igual tomar chá. Fala assim, vou tomar uma xícara de chá agora e daqui, sei lá, amanhã eu tomo outra. Não, isso não é um tratamento, isso é uma manutenção. Eu quero tomar um chá de gengibre. Isso não faz parte de um tratamento, isso faz parte de uma manutenção de um estilo de vida. Então, sim, no método eu ensino direitinho como vocês usarão, tá? Todos os nutrientes e fitoterápicos que são necessários para vocês entrarem num ciclo de eliminação. E depois do ciclo de eliminação, vem um ciclo de reconstrução, que é a reconstrução de tecidos, que vai acontecendo simultaneamente. Lady perguntou sobre Gardnerella. Gardnerella é bacteriana. Quando você utiliza antimicrobianos, que eu ensino isso no método, você atinge bactérias e atinge outros parasitas também. Então, sim, funciona para tal. O foco do método sempre será, você vai escutar eu falando de fungos, porque o foco principal é este. Mas, em paralelo, não tem como um antimicrobiano não agir em outros bichinhos. Ele vai agir em bactéria e ele vai agir em certos parasitas também. É diferente da medicação, que muitas vezes o espectro é pequeno. Atinge só esse micro-organismo, tá? Por isso que as medicações, elas são criadas a partir de plantas, muitas, os componentes da medicação. Então, é extraído de uma planta, aí esse componente, ele é patenteado e ele se torna uma medicação. Distensão abdominal, inchaço abdominal também é sintoma de excesso de fungos, tá? Então, a barriga muito inchada, isso é uma consequência de o processo digestivo não está acontecendo muito bem. Por isso que eu sempre falo para vocês, olha, tubo digestivo precisa ser tratado. Você não vai tratar o estômago separado do intestino, separado da pele. Você trata o tubo. Você tratou o tubo, vai refletir no seu corpo como um todo. Edicleia, bora colocar em prática, hein?
Então, Bárbara, a questão das suas doenças de pele, de você ficar nervosa e o problema aparecer, é porque o comportamento, ele também é atingido de acordo com aquilo que vive dentro de você. Você ficar agitada, você ficar nervosa, você ficar estressada, você ficar impaciente, isso não é apenas uma consequência de uma característica sua. A Bárbara é assim. Isso é uma consequência do que vive dentro de você. Precisa viver coisas boas dentro de você para refletir isso no seu comportamento também. Bom, mulheres, sobre método, a inscrição não está aberta. A gente tá, esse conteúdo aqui é de um aquecimento, que a gente vai começar uma imersão gratuita. Então, eu convido vocês, todas que não estão inscritas nessa imersão gratuita, a fazerem parte, porque isso já é o módulo inicial do método. É a primeira parte, a preparação para você dar início ao tratamento, se você decidir continuar comigo. Então, vai começar no domingo, dia 21, e vai até o dia 28 o encerramento. E dia 29 eu abro oficialmente as inscrições para o método, tá? Dia 29 às 7 da manhã. Quem não fez a inscrição, só escrever bem nutrida aqui, que você recebe uma mensagem no seu direct para fazer a sua inscrição. Se não receber, tem um link azul na bio, é só clicar nesse link azul e entrar no grupo. O mais importante é você estar no grupo para você receber todas as informações, tá? E aí depois eu vou explicar como funciona, forma de pagamento, todos os detalhes. A Fernanda perguntou como diagnosticar os problemas com fungos. Existem exames que podemos fazer? Sim, você pode fazer. Você indo no clínico geral, no seu ginecologista, qualquer médico que tenha o mínimo de atualização, ele pode solicitar uma cultura por fungos ou ele vai avaliar o seu sinal e sintoma. Nossa, a gente precisa fazer minha unha. Tô vendo aqui, tô ficando angustiada olhando a unha. Ele vai olhar seus sinais e sintomas. E aí, ele, fazendo essa análise, ele consegue te dar um diagnóstico clínico. Ele olhar e falar, ó, isso na sua pele, isso na região íntima, é um crescimento de fungos que está acontecendo. Se é um sintoma interno, então, por exemplo, nos intestinos, é muito mais difícil. O médico dificilmente vai pedir um exame invasivo para identificar fungo no intestino delgado. Por isso que é tão importante observar sinal e sintoma. Mas tem exame para o intestino também, tá? Para quem quer saber. Sobre a eliminação de fungos, você não vai ver eliminação de fungos nas suas fezes, você não vai ver. A eliminação de fungos, você pode sentir o processo de eliminação, tá? Porque você começa a ter os sintomas de que está eliminando toxinas. Não vou entrar nesses detalhes aqui, que não é o objetivo da nossa conversa, mas dentro do método vocês entendem direitinho, tá? A Ká colocou, o método precisa ser feito pelo casal ou funciona somente pela mulher? Pode ser feito pelo casal, mas se o seu marido não quer fazer, você não vai deixar de ter resultado, tá? Você vai ter resultado mesmo sem a participação dele. Teve um relato de uma bem nutrida, da Paula, se eu não me engano, que ela falou que no começo do tratamento o marido dela não queria fazer, ela fez, ele foi vendo os resultados, porque imagina o seu marido vai te vendo, ficando melhor, ficando mais bem disposta, com a pele bonita, ficando mais feliz. Isso reflete no outro, isso tende a refletir. E se vocês têm valores em comuns, porque no relacionamento que é sustentável, são casais que têm valores em comuns. Então, se vocês têm valores em comuns, vai chegar um momento que ele vai olhar para você e vai falar assim: nossa, peraí, o que está acontecendo? Deixa eu participar desse processo também. Pode ser que isso aconteça, mas você tem resultado sem a participação dele também. A 226kk aqui perguntou: a bactéria H. pylori tem alguma relação com o fungo Cândida? Você pode desenvolver uma disbiose bacteriana, que é o crescimento da H. pylori, associado a um desequilíbrio fúngico, que é o fungo Cândida tem a oportunidade de crescer porque você está com o corpo desequilibrado. Essa palavra disbiose, termo estranho,
que para quem nunca ouviu falar, quer dizer desequilíbrio. Não sei por que colocam umas palavras difíceis para coisas simples. Desequilíbrio. Quando o corpo fica desequilibrado, começa tudo a ficar capengando. Então é o estômago que não está legal, é a pele que começa a ficar ruim, então é a digestão, a pessoa que não evacua. Então, a cada vez que a gente vai comer um certo volume de alimento, depois disso, a gente tem que evacuar depois de um tempo. Então, o corpo ele começa a dar avisos que está desequilibrado. Então, a H. pylori é uma bactéria que mostra que seu corpo está desequilibrado. Não é porque você precisa, é porque está faltando antibiótico. Não, isso é uma consequência. É uma consequência porque está faltando nutrição para impedir o crescimento de bactérias e de fungos. Renata perguntou: é difícil acostumar com o método com uma nova rotina alimentar? Boa, Renata, essa pergunta eu vou deixar para as bem nutridas responderem. Porque é importante que vocês escutem de outras bocas. Porque se vocês escutam falando, falam assim, mas a Sheila está falando porque ela é nutricionista, para ela é fácil e tudo mais. Mas não, eu já adianto aqui para você que é simples, porque é com comida de verdade e com poucos ingredientes. Então é muito simples você se adaptar a isso. E as vontades exageradas, você sente isso indo embora, não é porque você vai ter, não quero comer isso, não quero, não quero, você vai ficar com aquele pensamento de que não pode comer. Não é sobre isso. É porque como você entra num ciclo de eliminação de fungos, as vontades vão embora, porque é uma consequência. Você sim vai sentir uma vontade emocional em certos momentos, afetiva a alguns alimentos, mas não porque está sendo obrigada a comer para nutrir fungos. Então, eu vou levar essa pergunta para a próxima entrevista com a próxima bem nutrida para elas irem respondendo também. Qual foi a visão delas em relação à nova rotina alimentar? A Ká perguntou se colonoscopia descobre se tem candidíase no intestino. Aspirado se chama aspirado de fungos. Então, aspira, porque o fungo é uma levedura que depois ela forma raízes no intestino. Então, quando a pessoa está com muita candidíase, fica branco, não fica? A língua fica muito branca, a vagina fica com aquele corrimento tipo cottage, né? Talhado, não é um corrimento leve. Então, no fungo, no intestino não é diferente. Aí aspira, dependendo, porque pode ter pouca quantidade de fungo visível, mas já tem raízes nos tecidos, tá? Mas são raros os médicos que pedem esse exame porque ele é muito invasivo. E na boa, você está cheia de sintomas. Pensa o seguinte: você está cheia de sintomas. Você vai esperar aspirar alguma coisa do seu intestino para entender que tem alguma coisa de errado? É importante vocês terem um diagnóstico da doença de vocês. Então, uma pessoa que não sabe que tem candidíase, está lá com problema na vagina, vai no médico para saber se tem um problema. Tem um problema na mão, igual eu tive, a desidrose, vai no médico e vai ter o nome lá da doença que se chama desidrose. Mas o que você vai fazer com essa informação? E é para isso que eu estou aqui, para te mostrar um caminho que nutre, que cuida do seu corpo e que não agride aquilo que vive dentro de você, de forma natural. Tá? Então é importante ter esse discernimento, ter essa consciência. Ellen perguntou: gastrite, úlcera H. pylori, estou em tratamento há um mês. Só que agora estou com candidíase. Tem alguma coisa a ver com a doença? Sim, porque o tratamento para H. pylori é antibiótico, Ellen. E ninguém te falou que quando você começa um tratamento com antibiótico, você precisa fazer a terapia nutricional, que é o que eu ensino no método. E aí você começa a querer resolver uma coisa, aí aparece outra. Fala, ué, mas não era para resolver a H. pylori? Não, porque você entra em desequilíbrio. O antibiótico, ele mata tudo de bom que vive dentro do seu corpo, além das coisas ruins. Então, está te faltando o suporte nutricional, tanto através de alimentos quanto de suplementos. Além de, escreveu, a candidíase aparece depois da menstruação, o desequilíbrio hormonal pode causar candidíase? Mulheres, não existe isso de desequilíbrio quando vai ficar menstruada, sabe por quê?
Porque o corpo humano, feminino, o corpo feminino, foi feito para ficar menstruada. A gente foi feito para procriar. Se a gente não dá a luz, o que diferencia a mulher do homem? O fato da gente dar a luz. Isso representa um ser feminino. Por isso que nós temos as ondulações hormonais. Isso é natural. Isso faz da gente um ser humano com características únicas. Agora, se a candidíase aparece, você compreende que o seu sistema de defesa ele está incompetente. Ele está permitindo o fungo crescer. Não é porque baixou o seu hormônio para você ficar menstruada. É porque a tua defesa, as suas células estão desnutridas e elas não conseguem combater um fungo. Não é por conta, não é a culpa não é o seu feminino. Ah, porque eu vou menstruar. Não, limpa isso da sua mente, tá bem? A questão é célula de defesa. Você precisa ter defesa. E a defesa vem do seu DNA, aquilo que nutre o seu DNA, aquilo que nutre a sua imunidade e aquilo que nutre o que vive dentro de você, aquilo que é bom e vive dentro de você. A, a Tiane colocou aqui, qual a relação da candidíase com a bebida alcoólica? Tem que eliminar de vez da vida? Não tem que eliminar de vez, mas as bebidas fermentadas não é interessante que você utilize. É claro que álcool não é saudável, tá, gente? Então não tem como falar assim, ah, pode beber álcool que é de boa. Não, não existe isso, tá? Mas dá para eliminar o quadro da síndrome fúngica bebendo álcool, porque na época eu bebia álcool, hoje raramente eu bebo, mas na época eu bebia, assim, no final de semana, com uma certa frequência, e eu eliminei mesmo, mesmo bebendo. Mas isso eu estou falando como Sheila, não como profissional da saúde, tá? Como profissional da saúde, eu falo para vocês que álcool não é interessante. Mas hoje hoje eu gosto de lucidez, tá? Então tem certos momentos da vida que a gente não gosta da lucidez. E a gente busca o álcool para sair da lucidez mesmo, porque a vida você está passando por situações difíceis, você vai buscar, né, sair daquilo ali da realidade bebendo álcool. Mas hoje eu gosto da lucidez. Ah, Raíssa, obrigada pelo seu relato. A Giovânia que deu o relato dela que fez a colonoscopia e deu muita candidíase na coluna, porque dependendo da quantidade, como eu disse para vocês, quando o volume é alto de fungos, dá para ver. Giovânia, talvez ela não tenha passado a medicação, porque exige uma, uma conduta muito específica. Se você está assistindo os relatos das mulheres que estão aqui, talvez você aprenda alguma informação que vai fazer com que você olhe diferente para a conduta das medicações. Talvez sim, talvez não. Eu espero que sim. Às vezes a gente aprende por amor, às vezes a gente aprende pela dor. Por amor, a gente aprende assistindo, escutando a história do outro, e fala, não vou deixar que isso aconteça comigo. Mas na maioria das vezes é pela dor mesmo. Acontece com a gente sofre e aí depois a gente aprende a lição. Perguntaram aqui, a candidíase começa no intestino? O foco dos micro-organismos é no corpo inteiro. Então, tem muito fungo na pele. Então, vocês não veem aqui, mas tem muito fungo na minha pele, no meu couro cabeludo, na boca. Mas as regiões quentes e úmidas são as regiões que eles gostam de ficar lá, criam uma colônia, e essa colônia pode aumentar. E o que que faz essa colônia aumentar? A oportunidade. A oportunidade é falta de nutriente, o corpo aproveita menos o nutriente, ou você come menos, ou a forma que você come, o seu corpo não consegue absorver, você usou corticoide, antibiótico. Então, isso é a oportunidade para o fungo crescer. Bom, mulheres, eu não consegui olhar todos os comentários aqui hoje, tentei responder o máximo possível.
Eu vou continuar com essa sequência, eu vou avisar para vocês nos grupos os dias que tem as entrevistas com as bem-nutridas, o horário costuma ser às 8 da manhã e 7h30 da noite. Isso é um aquecimento para a semana que vem. Então, semana que vem, domingo, na verdade, semana começa no domingo, oficialmente a gente começa. Se você não está cadastrado, está só navegando por aqui, entenda que o grupo que separa as meninas das mulheres é exatamente a tomada de decisão em resolver. Quando a gente está no lado muito menina, mais infantilizado, a gente fica, mas o que eu faço? Quem me ajuda? Alguém me resgata? A gente fica com aquele lado infantil mais aflorado. E a gente espera que alguém vá trazer uma solução em pílula, em cápsula, isolada, e que isso vai trazer a solução. E eu estou mostrando aqui para vocês que não, que vai exigir que você faça uma parte sua. E para você fazer essa sua parte, começa você entrar do grupo da imersão gratuita. Se você fica só navegando, fica aí no Reels, fica passando, aí pega dica daqui, pega dica de lá, você não tem uma organização. Eu vou colocar você na organização do passo a passo. Então, se você quer resolver, é para pegar as informações organizadas. E a gente começa oficialmente no domingo, tá? Então, tomou essa decisão? Quer realmente resolver? Deu a hora do chega, do basta, fala, não, não quero mais viver com isso, eu quero uma vida incrível, entra no grupo. Para entrar no grupo, escreve Bem Nutrida aqui ou em qualquer post meu, ou clica no link da bio, escreve teu e-mail, teu telefone que vai ser direcionado para uma outra página e nessa outra página você entra no grupo. E aí nesse grupo você começa a participar da imersão gratuita, recebendo as informações, tá bem? Então, vamos com tudo. Ótimo dia para vocês. Espero vocês ansiosamente na nossa imersão no domingo. E bora lá, vamos resolver, vamos nos tornar de fato mulheres bem nutridas e passar isso adiante. Um grande beijo.